A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram.
Aleluia. Paz do Senhor a todos. Muito bom te ver aqui. E eu acredito que o Senhor, Ele te trouxe aqui. Você não está aqui em vão e o Senhor preparou esse dia para você. Então que você venha se desligar de tudo e que você venha focar no Senhor, adorar a Ele e buscar a Ele. Porque quando nós buscamos a Jesus, nós encontramos, porque Ele é bom, Ele é perfeito e tudo que Ele faz é maravilhoso. Receba, Senhor, a nossa adoração. Diga assim conosco. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. Soberano Deus, troveja a tua voz maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Soberano Deus, troveja a tua voz maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Seja você que está aí na sua casa, você que está aqui no templo. Sabe, não se trata, não é sobre as nossas dificuldades, não é sobre os nossos medos, não é sobre as nossas lutas, mas é sobre quem Ele é sobre quem luta por nós, é sobre quem guerreia as nossas guerras. E nós cantamos a respeito de um Deus imutável, de um Deus soberano, de um Deus que tem todo o controle em suas mãos. E quando nós cantamos isso, quando nós dizemos soberano Deus,
Independente do que nós estamos passando, porque nós não cantamos em relação às nossas circunstâncias, mas nós declaramos a perfeita e vontade do nosso Deus. Nós declaramos sobre a grandeza dele, sobre quem ele é. E por isso que eu queria te convidar a levantar as suas mãos e dizer, independente das suas dores, independente do que você está passando, declarar que você crê em Deus. Ó Senhor, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé, Senhor. Nos leve ao lugar de dependência. Nos leve, Senhor. Creio em Ti, diga isso. Descanso em Ti. Teu domínio é admirável. Creio em Ti. Descanso em Ti. Teu domínio é admirável. Creio em Ti, descanso em Ti. Teu domínio é admirável. Mais uma vez. Oh, creio em Ti, descanso em Ti. Teu domínio é admirável, soberano Deus, troveja a tua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Soberano Deus, soberano Deus, troveja a tua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Sim, Senhor, nós cremos em Ti, Deus, e não precisamos entender para confiar. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos leve ao lugar de dependência em Ti, Senhor. E nós dizemos, Deus, nós não entendemos, Senhor, nós não entendemos o que se passa, o porquê acontece tudo isso. Mas nós cremos que Tu tens todo o domínio e todo o controle em Tuas mãos. E como filhos nós declaramos, Senhor, que Tu és soberano, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, que tudo está no Teu controle, ó Deus, que tudo está no Teu controle, ó Deus. A nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, tudo está em Tuas mãos. Que, Senhor, nessa situação que nós estamos passando, nós declaramos, Senhor, que Tu és soberano e que não há outro igual a Ti, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Ou levante as suas mãos e comece a declarar vida sobre aqueles que estão no leito de UTI com Covid-19. Oh, declare vida por aquele parente seu que está no hospital, que está na UTI, declare vida. Oh, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Tudo, Senhor, pode. Nós declaramos que Tu és soberano, soberano, soberano Deus, troveja a Tua voz maravilhosa,
faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Perfeito, perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito, perfeito.
dízimos, os donativos, ó Pai amado, que foram trazidos para compor as cestas básicas, que o Senhor abençoe, ó Pai, as pessoas que irão receber, ó Pai amado, abençoe a obra missionária, que usufrui também destes recursos, a Tua obra neste lugar, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, abençoe as famílias, abençoe, ó Pai amado, cada pessoa que ofertou, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que haja graça do Senhor em cada vida, em cada lar, em cada dispensa, em o nome do Senhor Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Aproveitando que você está em pé, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, o verso 1 e o 2. Aleluia. Nós louvamos a Deus por você estar honrando ao Senhor com as suas ofertas, trazendo a casa do nosso Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. 1 Samuel 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Fecha os teus olhos, repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Quebranta o meu coração. Fala comigo. Mude as coisas dentro de mim. Faz uma obra transformadora. E que eu saia daqui melhor do que entrei. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus cumpra o propósito dele nessa noite, na sua vida, na minha vida, neste lugar. Pode se assentar. Nós vimos o vídeo e eu estou muito animado com a igreja, meus irmãos, muito empolgado com tudo que o Senhor tem feito na igreja dele e feito neste lugar também. Vocês viram que foram 5 toneladas de alimento só esse ano, de janeiro até agora, 5 toneladas de alimento, mais de 150 famílias que foram alcançadas através de um alimento que você traz, que compõe as cestas básicas, a oferta que você dá para a ação social. E essas famílias, a maior parte delas, nós entramos nas casas e oramos com elas e levamos uma palavra. Então que Deus abençoe a sua vida e continue prosperando cada dia mais. Amém? Eu quero compartilhar com você esta palavra de 1 Samuel 22, 1 ao 2, e o título que eu quero dar para ela é Levante-se. Levante-se. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos incapazes, por alguma circunstância. Nos deparamos com alguma ocasião e a gente se sentiu incapaz. Eu acredito que talvez você já tenha passado um momento assim, né? Incapaz porque se achou impotente de realizar tal situação. Vai tirar uma carteira de habilitação, por exemplo, se achou impotente, não conseguiu passar. Fala, poxa, mas eu sou incapaz, não consigo, não tem jeito. Ou quando se casa e tem filhos, a mulher, normalmente ela olha e fala assim, eu não tenho capacidade de cuidar desse bebê. Algumas irmãs já passaram por isso, essa experiência. Eu não tenho capacidade. Como que eu vou fazer para cuidar dessa criança? Sabe que na nossa vida, em muitos momentos, nós vamos nos sentindo incapazes diante de situações. Mas sabe que Deus nos criou com capacidade. Deus não nos criou para sermos seres incapazes. Mas alguém nos disse que somos incapazes para determinadas situações e nós acreditamos. E a incapacidade, ela nos paralisa, ela nos frustra, ela faz com que estejamos prostrados e não conseguimos nos levantar. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui ouviram algumas palavras de incapacidade, mas não deram ouvidos e se levantaram, estudaram,
foram atrás dos seus recursos, foram atrás de promoções, foram atrás de ser alguém melhor. Mas muitas pessoas acabam dando ouvidos a palavras ou a pensamentos que trazem uma sensação de incapacidade. Nós estamos diante de um texto que nos declara sobre um homem chamado Davi, com 400 homens que eram homens incapazes, homens improváveis, homens que muitas vezes foram descartados porque não tinha valor algum. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos, de uma revista, que revela que a maioria dos homens mais bem-sucedidos na sociedade são homens mais altos. Eles fizeram uma comparação com homens de 1,88 m e homens de 1,55 m, e viram que a diferença salarial e a diferença de uma vida mais bem-sucedida era grande. Os homens mais altos tinham uma vida mais bem-sucedida que os homens de baixa estatura. Se isso é verdade, eu e o salmista Davi, o rei Davi, estamos fritos, né? Eu tenho um pouquinho mais de 1,55 m, mas não tenho 1,88 m, falta um palmo mais ou menos. Mas sabe que o que eu acho mais interessante, que Deus ele olha para nós de maneira diferente. O ser humano, ele olha para o estereótipo e fala, esse daqui dá certo nisso e esse não dá. Mas Deus olha e fala assim, esse daqui dá certo aqui. E Deus age de maneira diferente porque Ele confunde a gente. Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:27, ele fala assim que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pegou os improváveis, os fracos deste mundo para confundir os fortes. E o apóstolo Paulo ainda pergunta, quem é o sábio, o inquiridor desse século? Quem que é dominador, que domina uma teoria e diz, esse dá e esse não dá. O nosso Deus, ele vai muito além do estereótipo. Davi era o menor da casa dos seus pais. Acima dele tinha mais 7 irmãos. E os 3 mais velhos eram homens valentes, homens de guerra, homens que iam para a batalha experientes, enquanto ele cuidava do rebanho do seu pai. E por isso ele era muitas vezes debochado pelos seus irmãos, dizendo, vai lá pastorzinho, deixou aquele pequeno rebanho do pai lá sozinho, o que você está fazendo? E ele era quase que um cargueiro, vai levar queijo para o general, vai levar alimento para os seus irmãos, vai fazer alguma coisa, seu pastorzinho. Mas Deus olha diferente quando Samuel vai ungir o rei de Israel. Ele entra na casa de Jessé, em Belém, e ele olha para aquele homem forte, os 3 filhos valentes de Jessé, e fala, certamente é esse. Ou certamente é esse ou aquele. E Deus fala assim, Samuel, eu rejeitei esses daí. Porque eu não vejo como um homem vê. Você percebe que nós somos falhos nas nossas percepções e nos nossos pré-julgamentos? Nós olhamos uma pessoa e nós estabelecemos um julgamento, um conceito e dizemos, esta pessoa deve ser desse jeito. E esta pessoa não quero nem me aproximar. Porque nós olhamos o estereótipo, mas Deus vai muito além daquilo que está diante dos nossos olhos. Samuel unge Davi como rei de Israel. Davi vai para a casa do rei Saul, que ainda era rei, mas estava rejeitado por Deus. O rei Saul estava ali atormentado por espíritos, ia lá Davi, dedilhava sua harpa, e Saul era liberto. E de repente Deus resolve usar Davi, aquele que era desprezado, aquele ruivinho, talvez de boa aparência, para uma função, para uma atividade, uma ação que muitos outros guerreiros experientes não tinham coragem de enfrentar. Derrotar o gigante Golias. E Davi vai para aquela batalha, quando ele chega e o exército estava ali amedrontado, quando Golias se levantava toda manhã e começava a afrontar, porventura tem algum homem valente para guerrear comigo? O povo de Israel, fugia. E Davi ficou ali procurando saber o que está acontecendo, o que é, o que vocês estão com medo? E Davi decide lutar em o nome do Senhor dos Exércitos e vence o gigante Golias, o filisteu,
Aquele homem que era o poderoso, quase 3 metros de altura. Depois que Davi derrotou Golias, aí o exército vai, e guerreia e vence os filisteus. E por conta dessa situação, Davi começou a ser olhado de uma maneira diferente por Saul. Porque as mulheres saíam na rua dançando e cantando assim: Saul venceu os seus milhares e Davi venceu os seus 10 milhares. E isso incomodou demais o rei Saul. Não só incomodou, como irritou ele a ponto dele olhar Davi como um inimigo. Ele disse: se esse homem já teve um ministério aprovado diante do povo, publicamente, só lhe falta o reino. Agora só falta ele ser rei. E ele começa a perseguir Davi. E por conta disso, Davi é avisado por Jonatas, filho de Saul, e Davi foge para uma região chamada Adulão, onde os comentaristas bíblicos dizem que talvez tinham diversas cavernas que abrigavam esses 400 homens que estavam também refugiados. E olha o perfil desses homens: endividados, em apuros, amargurados de espírito. Quem daria valor para homens desse jeito? Provavelmente esses homens estavam endividados com o rei Saul e não eram capazes de exercer uma função no exército de Israel. E por isso estavam lá refugiados. Mas Deus envia Davi. Deus envia Davi, que valoriza aqueles homens, para se levantar, para que aqueles homens não dessem ouvidos a todas as circunstâncias que estavam ao redor deles. E eles se levantam. Davi capacita aqueles homens e se torna líder de 400 homens que outrora eram angustiados, amargurados de espírito, endividados, homens que estavam com dificuldades, que estavam em apuros. Olha o que Deus faz, meus irmãos. Você já parou para perceber que a incapacidade, ela não é algo que as pessoas falam ao nosso redor, mas é algo que nós deixamos entrar dentro de nós? Quando nós assumimos: pois é verdade, eu não tenho capacidade de fazer essa coisa. E não assume uma posição de capacidade daquilo que Deus chamou para ser. Davi venceu o gigante porque ele sabia o potencial que ele tinha, não que ele tinha exercido, mas que Deus tinha capacitado ele. Você pode dizer glória a Deus? Davi venceu aquele homem, aquele gigante de quase 3 metros de altura, porque ele não olhou para a circunstância como os demais soldados do exército de Israel que estavam olhando, dizendo: nós não podemos. Como aqueles 10 espias que olharam e falaram assim: nós não podemos. Mas Josué e Calebe disseram: nós podemos. Davi não olhou que ele era ainda um jovenzinho, não tinha experiência com guerra, e enquanto Golias era valente, era guerreiro experiente. Calebe não olhou que ele já tinha mais de 80 anos. Mas ele falou assim: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o Senhor dos Exércitos, eu sei quem tem me chamado e tem me capacitado, quem tem dito que eu posso. Não são as circunstâncias, não é o vizinho, não é o outro, mas é Deus que tem dito, porque Ele está conosco. Deus está conosco. O problema é que algumas vezes nós ficamos prostrados diante de situações porque nós nos sentimos incapazes, impotentes, porque as situações, elas nos deixam impotentes, incapazes. Mas Deus está nos chamando para levantar-nos. Para nos levantar nesse dia, porque a geração de Saul precisa acabar, porque Deus vai levantar nessa geração, e eu creio que Deus vai levantar a geração de Davi. A geração de Saul é uma geração rebelde, uma geração que olha segundo os padrões do mundo. A geração de Saul é uma geração que olha segundo a força do braço, a estatura, porque Saul diz que em Israel o homem mais alto dava nos ombros de Saul. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está querendo levantar Davi, homem segundo o coração dele. Homens que não olham para a aparência, mas homens que confiam no poder de Deus e que são adoradores do Senhor. Quantos querem que Deus levante Davi nessa geração? Digam amém.
O homem valoriza o que está diante dos seus olhos, porém Deus enxerga além do estereótipo. Deus enxerga além dessa carcaça de 1,68 m, de 68 quilos. Deus enxerga muito além do teu vocabulário, da tua formação, da família em que você foi criado, o bairro que você foi criado, a geração, o tempo, o ano. Deus olha diferente. Enquanto alguém diz assim, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Porventura esse daí consegue vencer o Golias. Porventura esse aí tem força, tem experiência de guerra. Mas Deus não está olhando isso, Deus está olhando o coração, o seu coração, se está disposto a obedecer à voz dele e dizer, sim Senhor, pode me enviar que eu irei para onde o Senhor quer que eu vá. Irmãos, o improvável Davi venceu e ele escolheu 400 homens improváveis que ninguém daria valor algum, talvez você e eu também não daria valor. Mas esses homens foram guerreiros e logo um pouco mais adiante, mais 200 homens se agrega ao exército de Davi, 600 homens improváveis que venceram muitas batalhas. Homens improváveis. Diz um comentarista bíblico que às vezes Deus usa instrumentos fracos para realizar seus propósitos. Deus usa instrumentos fracos para realizar os seus propósitos. Sabe por quê? Nós classificamos muitas vezes as pessoas pela aparência, mas Deus não classifica de acordo com aquilo que nós vemos. Deus está levantando pessoas nesta geração, que alguém vai olhar e falar assim, mas este? Irmãos, nós temos provado de algo na nossa igreja, Deus levantando pessoas. E eu tenho certeza que Deus, eu tenho uma convicção imensa de que Deus vai levantar muito mais pessoas por esses dias na nossa igreja, na nossa geração, em que muitas pessoas vão dizer, mas esse, mas esta. Porque Deus, Ele ama confundir a gente. Deus ama pegar aquele que ninguém dá valor algum, que está atrás das malhadas para fazer príncipe do meio do seu povo. Deus ama pegar aquele que não é ninguém e tornar um governador. Deus ama fazer isso. Não que todos aqui vão ser líderes, governadores, mas saiba de uma coisa, quando Deus ele faz isso, Ele está trabalhando dentro de nós. Ele está retirando aquelas vozes que dizem, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. E quantos aqui já passaram um momento assim? E quem sabe alguém está pensando assim, eu não posso. Eu não consigo fazer. Irmãos, eu acredito veementemente, convictamente, que Deus continua sendo todo-poderoso para a transformação de vidas e de histórias. Eu continuo crendo de que Deus continua escolhendo pessoas incapazes, pessoas que não têm valor algum, pessoas improváveis, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Quantos concordam comigo, digam amém. Não é assim na história bíblica? Jesus pega os apóstolos, discípulos, pescadores, enquanto tinham homens sábios, homens estudiosos, mas que o coração deles não estava em Deus. E Deus levanta homens como um Pedro, como João, iletrados que chegam diante de um tribunal e alguém diz, mas quem são esses homens indoutos, iletrados, homens que parecem que são incultos, mas que numa pregação, com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus, mais de 5 mil, quase 5 mil pessoas se convertem numa única pregação. Aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, foram impulsionados para realizar uma grande obra, homens que ninguém dava nada, dizia, é mais um pescador que vai aposentar nessa profissão. Mais alguns pescadores que vão ficar aí. Mais um funcionário público que vai se aposentar na profissão. E de repente Deus escolhe um funcionário público, coletor de impostos, Deus escolhe um pescador, escolhe médicos e começa a realizar uma grande obra. Aqueles de quem não dava nada, ninguém dava nada, Deus levanta e transforma uma geração, transforma o mundo da sua época e nós somos frutos deste avivamento que aconteceu na vida destes incapazes e improváveis. Você pode dizer amém?
Eu continuo crendo, irmãos, que independente de quem você seja, independente do que dizem sobre você, independente do que as pessoas pensam e falam a teu respeito, eu continuo crendo que Deus, Ele pode resgatar em você o potencial e fazer com que você seja usado nas mãos dEle de maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Lembra daquele hino do pastor Armando Filho? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar pensando angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo que move dentro de nós e nos impulsiona. Este é o valor que nós temos. Alguns dizem que se juntasse todo o dinheiro que existe no mundo, teríamos aproximadamente um pouco mais de 60 trilhões de dólares, talvez. E eu estou diante de um povo que vale muito mais que 60, que 100 trilhões de dólares, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não deixe esses pensamentos de incapacidade ficarem rondando a sua mente. Não permita que isso aconteça. Mas aproveite esse tempo na caverna. Não para ficar lamentando a incapacidade, mas para falar assim, uma hora Deus vai se levantar. Uma hora Deus vai me levantar. Uma hora o Espírito Santo vai me impulsionar e eu sei que eu não ficarei prostrado. Ainda que existe um exército me perseguindo, ainda que eu estou no meio de improváveis, ainda que eu estou no meio de incapazes, Deus vai usar alguém e Deus vai usar a minha vida de maneira extraordinária. Parece que os feios atraem os feios, né? Os mal acabados, parece que atrás os mal acabados. Pode ver. E Davi vai parar onde? No meio dos mal acabados, angustiado. Homens que estavam ali com o coração amargurado. Mas Deus leva aquele pequeno homem lá no meio daqueles 400 homens e realiza uma grande obra. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Então se levante. Como você colocar-se em pé. O filho de Davi, Jesus Cristo, a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que disse, eu não vou tardar. Como disse Pedro, ainda que muitos tenham minhas promessas como tardia, mas ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Na hora certa ele vai levantar. O filho de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está pronto para receber as almas angustiadas, aflitas, contritas, amarguradas. Porque ele mesmo disse, se você está cansado, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso, eu darei alívio a vocês. Se você está sentindo incapaz, não é para você se sentir assim. Porque Deus, Ele nos capacita, Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. Se algum acontecimento, alguma circunstância te manteve numa sensação de incapacidade, te paralisou, ou até fez com que você ficasse prostrado, não fique prostrado. Ah, porque eu já desisti de orar, eu já não consigo mais ter forças para orar, eu não consigo mais ter força para decidir tal situação, eu acho que eu vou abandonar tudo, eu acho que a solução é deixar tudo. Saiba de uma coisa, não é. Se Davi tivesse abandonado, tivesse renunciado àquilo que Deus tinha para ele, ele não teria sido rei de Israel. O filho de Davi está preparando um grande exército de pessoas, quem sabe desprovidas de recursos, desprovidas de valor algum, os improváveis, os incapazes. E Ele está querendo levantar este grande exército. Quando nós falarmos para o Senhor, Senhor, realmente sozinho eu não consigo, eu sou incapaz.
Ele vai entrar em ação em nosso meio. Convido você a colocar-se em oração diante do Senhor neste momento. Fale para Ele o que tem te paralisado, o que tem te deixado incapaz, impotente. Oh Deus soberano, eu sei que o Senhor trabalha, Pai amado, quando nós assumimos a nossa incapacidade. Eu sei que o Senhor trabalha na nossa vida, ó Senhor, quando nós pronunciamos ao Senhor que nós não conseguimos mais. E eu sei que o Senhor espera ouvir de cada um de nós a palavra do nosso coração, o lamento, o clamor, o choro da nossa alma, dizendo: Deus, eu não consigo mais. Alguém está dizendo, alguém está soprando nos ouvidos, a alma está gritando: eu não consigo, eu não posso. E é neste momento, Deus amado, que nós esperamos que Teu Espírito Santo entre em ação e nos levante, nos pegue pelas mãos e diz: filho, eu te levanto, você não está só. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, não se prostre, não desanime, não pare, não fique paralisado, mas vai avante, vai adiante, se levanta. Eu estou com você. Oh Senhor, quem sabe, Pai, diante dos olhos da sociedade, muitos que estão aqui, Senhor, se sentiram desprezados, Senhor, ofendidos, machucados, ó Deus, com palavras dizendo que não, essa pessoa não conseguiria, Pai. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus que Teu Espírito Santo entre, Deus amado, com a cura no coração desta pessoa. E que ele entenda, Deus amado, que a capacidade, o poder, vem somente do Senhor. Só através de Ti que nós conseguimos vencer, ó Deus. Eis-me aqui. Essa é a oração que nós queremos fazer, ó Pai, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? O Senhor está levantando um grande exército nesses dias de improváveis. Quantos querem se alistar neste exército? Quantos estão dispostos a dizer sim para o Senhor? Para Deus, eu não sei fazer, eu não posso, mas eu quero dizer sim para o Senhor. Quem pode dizer para o Senhor: Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, Deus, eu estou me levantando nesses dias, ó Pai. Eis-me aqui, eis-me aqui. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E que Deus te capacite, que Deus te impulsione através do Espírito Santo para que você possa ir além e não dar ouvidos às vozes que tentam dizer que você não pode. Deus, Ele vai nos levantar. Deus vai levantar, Deus está levantando a geração de Davi nesses dias. Geração de adoradores, geração segundo o coração dele. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelos teus filhos e as tuas filhas. Obrigado por cada visitante. Que a tua graça e a tua paz sejam abundantes sobre cada um, ó Pai. Dê uma semana abençoada, uma semana de vitória para cada um, em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um e todos digam amém. Deus abençoe a todos, permaneçam aqui. Nós temos a segunda parte ainda, que nós vamos fazer aqui o anúncio do resultado das eleições, que nós tivemos nesse dia, e também o relatório, os relatórios também financeiros e eclesiásticos. Quero agradecer a todos que estiveram presentes conosco através do Facebook. Que Deus abençoe a todos vocês. Agora ficamos com os irmãos aqui presencialmente. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada aos nossos irmãos.